Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham aproveitado as férias bastante. E agora é hora de retornar, né? Vamos então para mais uma aula de inglês. Espero que estejam todos descansados e que todos possam fazer as tarefas, né, com alegria e devolvê-las aqui para que a gente chegue no final do ano e todos tenham sucesso, né, nesse ano letivo de 2021. Ok? Vamos começar nossa aula, como é de costume, né? Fazendo o nosso cabeçalho. Então, faça o cabeçalho aí da tarefa de vocês, né? Então, você vai colocar aí, ó, aula de número 1, terceiro bimestre, coloca o seu nome completo, a série quinto ano A, o período do dia 5/8 ao dia 11/8 de 2021. Eu sou o professor Éder, o teacher Éder, certo? Seu professor de inglês, your English teacher, ok? Nós vamos começar hoje falando de novo vocabulário, ok? Tenho aqui algumas palavrinhas e de início eu quero apenas que vocês treinem pronúncia comigo, certo? Então, vamos treinar a pronúncia dessas palavrinhas. Eu vou explicando o significado, certo? E depois vocês têm o exercício número 1 embaixo para vocês fazerem com base nessas palavrinhas. Então, vamos lá, ó. De vocabulário novo, nós vamos aprender How often do you? How often do you? How often do you? How, com, often, frequência. Do you, você. How often do you? É uma pergunta. How often do you? Com que frequência você, certo? How often do you? Com que frequência você, primeiro, take a shower. How often do you take a shower? Take a shower. Take a shower. Tomar banho. Take a shower. Ok? Depois, how often do you do your homework? How often do you do your homework? Com que frequência você do your homework? Faz suas tarefas de casa. Depois, how often do you make your bed? How often do you make your bed? How often do you make your bed? Com que frequência você make your bed? Faz a sua cama. Depois, how often do you brush your teeth? How often do you brush your teeth? Com que frequência você brush your teeth? Escova seus dentes. Depois, how often do you clean your room? How often do you clean your room? Com que frequência você clean your room? Limpa o seu quarto. How often do you clean your room? Com que frequência você limpa seu quarto? Depois, how often do you brush your hair? How often do you brush your hair? Brush your hair. Com que frequência você penteia os seus cabelos ou você escova os seus cabelos? Depois, how often do you wash your hands? How often do you wash your hands? Com que frequência você wash your hands? Lava suas mãos, certo? How often do you
wash the dishes? How often do you wash the dishes? Ajudando a sua mãe. Com que frequência você lava as vasilhas para ajudar a sua mãe? How often do you wash the dishes? Depois, how often do you go to school? How often do you go to school? Com que frequência você vai para a escola? Go to school, ir para a escola. Então, how often do you, com que frequência você go to school, vai para a escola, certo? Então, nós temos algumas frases aí. Eu quero que você reescreva essas frases no português, certo? Traduza essas frases para o português. Já falei todas aqui, né? Basta agora você prestar atenção no que eu vou falar e escrever a frase em português, ó. How often do you take a shower? How often do you take a shower? How often do you do your homework? How often do you do your homework? How often do you make your bed? How often do you make your bed? Escreva essa frase em português. How often do you brush your teeth? How often do you brush your teeth? How often do you clean your room? How often do you clean your room? How often do you brush your hair? How often do you brush your hair? Traduza isso para o português. How often do you wash your hands? How often do you wash your hands? Com que frequência você wash your hands? Escreva essa frase em português. How often do you wash the dishes? How often do you wash the dishes? Escreva em português. How often do you go to school? How often do you go to school? Com que frequência você go to school? Traduza essa frase também, certo? Depois que você aprender essas frases, que você repetir bastante vezes a pronúncia e aprender a fazer essas perguntas, a gente vai ver algumas possíveis respostas, certo? Então, nós temos algumas possíveis respostas para as perguntas anteriores. Elas são chamadas de advérbio de frequência, ou frequency adverbs, certo? Como que eu poderia responder aquelas perguntas? Quando eu te pergunto, por exemplo, how often do you go to school? Você pode responder da seguinte maneira. Você pode responder always, always, always. Você pode responder sometimes, sometimes. Você pode responder never, never. Você pode responder every day, every day, every day, certo? O significado, vocês vão relacionar com essas colunas de cá, ó. Todo dia, nunca, às vezes, sempre. São advérbios de frequência, certo? Então, always significa o quê? Sometimes significa o quê? Never significa o quê? Every day significa o quê? Relacione as duas colunas, certo? Continuando aí, o exemplo 2, então, aí, fala assim, veja como fica a estrutura da frase quando uma pergunta dessas anteriores, ela for respondida. Ó, eu peguei a primeira frase que eu mandei vocês traduzir lá atrás. A primeira frase era, how often do you take a shower? How often do you take a shower?
Com que frequência você toma banho? Você tem 4 respostas. I always take a shower. I sometimes take a shower. I never take a shower. I take a shower every day. Certo? How often do you take a shower? I always take a shower. Eu sempre tomo banho. How often do you take a shower? I sometimes take a shower. Eu às vezes tomo banho. How often do you take a shower? I never take a shower. Eu nunca tomo banho. How often do you take a shower? I take a shower every day. Eu tomo banho todo dia. I take a shower every day. Eu tomo banho todo dia, ou todos os dias, certo? Então, quando você faz uma pergunta, né? Por exemplo, vou dar um exemplo diferente. Vou escrever aqui para vocês, ó. How often do you go to school? How often do you go to school? Nos 3 primeiros casos, o advérbio vem depois do sujeito. Só o último caso que o advérbio vem no final da frase. Então, how often do you go to school? Você pode, eu estou fazendo a pergunta para você. Então, você vai responder I, eu. Se for a primeira resposta, I always go to school. I always go to school. I always go to school. Eu sempre vou para a escola. Ou se não, você pode falar I sometimes go to school. Eu às vezes vou para a escola, certo? Ou ainda, I never go to school. I never go to school. Eu nunca vou para a escola. Ou ainda, né? Aí não vai pôr nada aqui, né? Aqui não vai ter nada. I go to school every day. I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias, certo? Então, existe 4 tipos de resposta para uma dessas perguntas que eu fiz aí para vocês anteriormente em inglês. Hoje a gente treinou falar essas perguntas em inglês, a gente aprendeu as 4 palavrinhas de resposta dos advérbios de frequência. Na próxima aula, a gente vai aprender a treinar responder frases em inglês, certo? Seguindo esses passos que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Espero que tenham entendido, que tenham clareado. Vê o vídeo 2, 3, 4, 5 vezes. Quanto mais vezes vocês verem o vídeo, mais vocês tentarem pronunciar as palavras, melhor vai ficando o inglês de vocês. É falando que a gente aprende, tá bom? Espero que estejam todos bem. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima.